Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Rodrigo Farias aqui de volta para te trazer mais uma questão naquele estilo voltado para a tua preparação para o concurso da Brigada Militar. Sempre pedindo aí tua inscrição no canal, né? Um like, ativa a notificação. Essa é a forma de que para que a gente consiga aí estar chegando a mais pessoas, que o YouTube veja que esse conteúdo é relevante para diversas pessoas, tá? Não fica nessa, não vou mostrar porque senão vou tornar concorrente. Não vai nessa que não é, principalmente para concurso da Brigada, não é esse o caminho, tá? Coloca aí nos grupos também aí de estudos aí. Então, é a forma que a gente tem aí de quanto mais gente a gente atinge, mais capacidade de ajudar com vídeos gratuitos a gente tem, tá? Então, peço para você aí, tá certo? Sempre jogando aquele papo reto, assim, de que é totalmente viável a tua aprovação, porém você vai ter que se esforçar. Não existe aquela história assim. Eu vejo muitos coaches que nunca fizeram prova, nunca foram aprovados em concurso público falarem: estuda 2 semanas, você vai conseguir fazer, conseguir matar o edital em 2 meses. A banca tem a organizadora, ela tem um padrão de respostas, então é botar tudo A, B, C, depois muda um pouquinho. Ou então, assim, para você ser aprovado em gabaritar português ou matemática, basta você saber os macetes que eu vou te passar. Não é assim, tá? Então, vem comigo aí que a gente vai trazer para você um conteúdo de qualidade, tá? Gente, a gente vai fazer essa questão aqui, ó. Lembrando sempre que a gente sempre tem os nossos cursos aí de matemática e agora de português também, tá? Então, a gente sempre tem um conteúdo bacana e super direcionado e objetivo. Vamos lá, questão aí que caiu para um cargo de escriturário de um município, então não é uma questão assim que deveria ser um padrão alto da Fundatec, é normalmente o padrão que eles costumam cobrar, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a mesa. Aí. Nós temos o seguinte: Joel investiu um capital de 25 mil. A gente sabe que capital é aquilo que é investido, né? O nosso valor inicial. Então, capital de 25 mil. A juros simples, que é o que a maioria das questões da Fundatec colocam, tá? E que deve cair para você. Esse, aliás, é um modelo de questão que eu acredito muito que vai cair, tá? Por 10 meses. Então, a gente tem um tempo de 10 meses. Há uma taxa, que a simbologia que nós temos é a letra I, tá? De 2% ao mês. Após esse período, qual o montante de Joel? E aqui, gente, tem a galera que se embanana com essa questão aqui de montante. E aí, como ele quer montante, eu vou utilizar a fórmula de montante, tá? Que para juros simples tem uma fórmula aqui nos cursos, eu coloco, que é isso aqui, ó. Só que ela é uma fórmula que a gente usa para cálculos mais complexos que a banca não te dá muita saída, tá? Certo? Então é uma fórmula que eu costumo passar e que eu não vejo muito em literatura, que é o mais, tá? Que eu não vejo muito em literatura porque é uma fórmula que que a gente usa mais para concurso público, tá? Mas o que acontece? Eu tenho que saber que montante é a mesma coisa que o meu capital, ou seja, esse 25 mil, mais os juros. Logo, eu sei o meu capital, tá? Eu sei o meu capital. Ou seja, para que eu ache o meu montante, basta eu saber o meu juro. Se eu sei o meu juro, eu tenho mais esse dado aqui e eu consigo somar com o meu capital, tá? Para você ter uma ideia, tá? Vamos supor assim que eu vou fazer um investimento, e até vou ficar grande aqui para você. Se eu vou fazer um investimento de 100 reais, vou colocar 100 reais ali num banco e aí ele vai estar rendendo um valorzinho lá, e depois de um ano eu tive 10 reais de juro. 10 reais de juro.
esses 10 é o acréscimo. Então, o que acontece? Eu continuo tendo os meus 100 reais lá, se eu não saquei, lógico, né? Mais esses 10 reais, eu vou ter um montante igual a 110. Então, isso é um montante. O montante é o valor inicialmente investido de 100 reais, mais o juro, que é 10. Tá? Vamos lá, então, como é que vai funcionar esse cálculo aqui? Beleza. Ali. Então tá, gente, olha só. Período de 2 meses, tá bem tranquilinho esse período de 10 meses, tá? E um tempo de 2% ao mês. Lembrando sempre assim, ó, que essas taxas aqui, ó, e esse tempo, se aqui tá o mês, aqui tem que ser o mês também, certo? Vamos supor que ele desse para mim uma taxa, olha só, isso aqui é só um exemplo, tá? Vamos supor que ele desse para mim uma taxa de 12% ao ano. Sendo juros simples, se é 12% a cada ano, significa que a cada mês eu tenho 1%. Por quê? Porque 1% em janeiro, 1% em fevereiro, 1% em março, 1% em abril, até dezembro, já que são 12 meses, seria a mesma coisa que 12% ao ano. Certo? Então a gente tem um conceitinho aqui que não vai cair para você de taxas, tá? Mas taxa nominal, efetiva e tal. Então a gente tem que fazer sempre essa transformação. Nesse caso aqui, sempre não, né? Porque nesse caso aqui, ele já deu os 2 ao mês. Então tá tudo certo, não preciso fazer alguma transformação. Então eu vou utilizar a minha fórmula de juros. Posso utilizar a minha fórmula de juros, que seria juro igual capital multiplicado por I vezes T. Então, essa é a minha fórmula de juros simples. Ou eu posso utilizar o seguinte, ó. Eu só vou iniciar a fórmula aqui, tá? Pra gente entender uma coisinha. O meu capital é 25 mil. E eu vou multiplicar por isso aqui, ó, que é a minha taxa, que é 2%, e a gente representa ela assim, vezes 10. Eu posso fazer de diversas formas. Ou eu posso ir pelo lado mais difícil do concurseiro que não acompanha a gente, que é fazer isso aqui, ó, 10 multiplicado por 0,0, botei um zero a mais aqui. 10 multiplicado por 0,02, tá? E fazendo 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. E depois botar 0 e 0 aqui até chegar no meu valor, tá? Então eu vou ter isso aqui, ó. E aí o cara pode se atrapalhar na questão da contagem das vírgulas, certo? A gente vai ter o resultado 0,20. Isso é uma forma que eu posso fazer, certo? Para resolver o que está entre parênteses, que é o que a gente faz primeiro. Ou eu posso fazer de outra forma, que também eu não acredito que seja a mais correta, embora já seja um avanço, é eu entender que quando eu multiplico 0,02 por 10, basta eu andar com a vírgula uma casa para a direita, porque o 10 é o número que é 1 seguido de 1 zero. Se ele é seguido de apenas 1 zero, eu vou uma casa para a direita. Então eu vou ter 0,2, tá? Se fosse multiplicado por 100, eu andava 2 casas para a direita. Se fosse por 1000, 3 casas para a direita. Conforme a quantidade de zeros, eu andava, tá? Beleza. Então, essa é outra forma, certo? 0,02, que é a mesma coisa que 0,20, por exemplo. Tá? Importante saber, conceito básico, mas 0,02 esse zero que vem antes aqui, ó, ele não vale nada, tá? Então 0,2 é a mesma coisa que 0,20 também, certo? Tá? Isso aqui é tudo a mesma coisa. Ou a melhor forma, que eu acho que você enxerga melhor e você foge dessas pegadinhas com zero para cá, zero para lá,
é você ler o cálculo. E você entender o seguinte, se eu tenho 2% em um mês, em 2 meses eu vou ter 4%. Em 3 meses eu vou ter 6%. Em 4 meses eu vou ter 8%. Ou seja, em 10 meses eu vou ter 20%. E como que eu represento? Que na verdade é o resultado disso aqui, ó. 2% em 10 meses. Isso que eu tenho aqui, ó, e o resultado que eu terei desse cálculo aqui, ó, quanto uma cachorraiada pula lá fora, não dá nada, vamos embora. Olha só, o resultado que eu tenho aqui é sempre será a minha taxa total de juros, tá? Se é 2% a cada mês, em 10 meses, eu vou ter 20%. Vai ser isso aqui, ó, 0,20. Sem eu precisar ficar aí me matando em cálculo. Basta eu entender de onde que saem esses valores. Tá? E aí, gente, a gente sempre vai começar fazendo o valor da taxa total. E a gente vai multiplicar depois pelo capital. Nossa fórmula vai ficar assim, tá? E aí entra outro macete. Na verdade, gente, a forma que a gente usa bastante para facilitar teu cálculo em todos os cálculos de porcentagem é aquela ideia. Saiba que quando eu quero achar 10% de qualquer valor, no caso que é 25 mil, eu ando uma casa para a esquerda. Então, esse 25 mil aqui, ó, eu vou colocar uma vírgula antes aqui, vou voltar uma casa. Ou seja, seria 2.500,0, que é a mesma coisa que 2.500, né? Só um adendo, se fosse 1%, eu voltaria duas casas, tá? 1% seria 250, tá? A vírgula ficaria aqui, ó, tá? Se fosse 1%, certo? Quem me acompanha sabe que a gente bate bastante nessa tecla e te facilita um monte. Tá, professor, mas ele quer saber, na verdade, se a gente for analisar, e aí vem a ideia da gente entender o cálculo, é saber que ele quer saber, bom, é saber que precisamos entender que o cálculo nos pede quanto é 20% de 25 mil. E aí, nós teremos aqui, ó, se 10% é 2.500, 20% vai ter que ser o dobro. Vai ter que ser o dobro de 2.500, 5 mil, ok? Então, o que é que vai acontecer, gente? O meu juro, ele será de 5 mil. Mas eu quero saber o meu montante. O meu montante, o que é que é? O meu montante é o capital mais o juro. Ou seja, o meu montante é igual ao 25 mil. Eu acho que eu fiquei na frente aqui, né, do valor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só. Fiquei bem na frente aqui. Deixa eu ver se eu consigo sair um pouquinho daqui. Olha lá, gente, tá? Primeira ideia lá, o que a gente fez? Ó, 25 mil, 10% é 2.500. 20% tem que ser o dobro, então vai ser 5 mil. Tá? Beleza? Certo? Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui pro lugar. Ó, bem aqui, ó, tá? 10% é 2.500. Logo, 20% vai ter que ser o dobro. Vai ter que ser 5 mil. Tá? Vamos lá. Já que eu fiz a besteira de ficar na frente aqui, não me liguei. Então, gente, o montante, ele é meu capital mais o meu juro de 5 mil. Logo, o montante é igual a 30 aqui, ó. 30 conto. 30 mil. Resposta letra C. Fechou? Certo, galera? Então é isso, tá? Espero aí que tenha ficado bem claro. Forte abraço. Qualquer coisa, entre em contato comigo aqui, tá? Dá uma olhadinha nos valores dos cursos aí, que a gente sempre tá com promoções. Para quem me acompanha, eu já não consigo segurar mais o mesmo valor de lote que a gente tinha colocado. A gente começou com R$ 24,90, passou para R$ 49,00 e a gente aumentou um pouquinho agora, tá? Porque à medida que o tempo vai passando,
a gente privilegia o pessoal lá que está desde o começo, certo? Mas tem muita coisa ainda para a gente ver. O valor base dele, se eu não me engano, ele está em 129, tá? É o valor máximo que ele vai chegar, mas ele está bem menos disso aí. Então entre em contato aí, que por enquanto consegue pegar uma promoção super bacana. Forte abraço, até a próxima.